Nós podemos comer e beber o corpo do Senhor todos os dias. Podemos ouvir Ele nos altares de nossas igrejas. Mas se isso for feito só por obrigação, só para cumprir um preceito, terá tudo sido em vão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. A liturgia dessa quarta-feira nos coloca de volta na carta de Romanos, no capítulo 8, versículos de 26 a 30, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 22 a 30. Ao longo de toda a semana que se passou, nós lemos a carta de Romanos, e por isso fomos inseridos na teologia paulina, que nos deixa claro e evidente o reconhecimento da fragilidade humana devido ao pecado original de Adão. Ou seja, o cristão católico permanece em luta e ignorância, especialmente em relação no que é verdadeiramente bom para a salvação. Podemos perceber isso quando oramos. Não sabemos pedir de forma perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Na maioria das vezes pedimos coisas passageiras ou que não nos conduzem ao nosso fim último. Por isso, hoje Paulo vai dizer: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Vejam, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Paráclito, o Consolador, o advogado que nos foi enviado, assume o papel de intercessor em nós. Esta intercessão é descrita como gemidos inefáveis, o que significa que é uma oração profunda, que transcende a linguagem humana, irmãos, e que está perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. É o Espírito que eleva os nossos desejos mais íntimos e desorganizados ao Pai, purificando-os. Por isso, como vimos ontem, a oração é muito importante em nossas vidas. Ainda que não saibamos pedir, precisamos orar, pois Deus sabe com toda a exatidão o que mais precisamos para as nossas vidas. Aquele que penetra no íntimo do coração sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Os santos aqui, irmãos, somos nós, todos os batizados, santos no sentido de ser o povo de Deus, e não no sentido de purificados como os que estão na glória do Pai. E então, Paulo vai lançar um dos versículos mais conhecidos da atualidade, pelo menos desde quando eu me conheci como um verdadeiro cristão, é um dos que eu mais escuto, tanto em louvores quanto em pregações, mais ou menos, vamos dizer assim. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Provavelmente, irmãos, uma boa parte dos cristãos aqui acreditam que o tudo que coopera para o bem daqueles que o amam, sejam coisas terrenas, vida fácil, sem tribulações, sem tempestades, abrir o negócio ir de vento em polpa, ter uma vida financeira bem organizada, ou seja, apenas bênçãos e bênçãos e bênçãos. Só que na realidade sabemos que não é bem assim. Claro que aqueles que realmente amam a Deus podem ter seus consolos aqui, mas buscar a Deus visando unicamente uma boa vida, se apoiando de forma equivocada na palavra de Deus, é ser no mínimo presunçoso, egoísta, para não dizer outra coisa. Cooperar para o bem daqueles que o amam é, na verdade, entender, irmãos, que independente do que nos acontecer aqui, Deus quer nos salvar. Se algo ruim nos aflige, como doenças, perdas, catástrofes, como de fato ocorrem em nossas vidas, devemos ter a certeza de que é para o nosso bem. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E qual é a imagem do Filho de Deus para nós? E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, amar a Deus é isso, é fazer a vontade dele, é ter a certeza de que vai ter cruz, mas Cristo estará conosco. Neste caminho, ele sempre estará de mãos dadas com aqueles que o amam, para nos ajudar a passar pela porta estreita, como o Evangelho de Lucas hoje vai nos mostrar. Jesus diz: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita.
porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. A porta estreita, irmãos, vai simbolizar o caminho do discipulado autêntico e exigente. É o caminho da conversão contínua. Todo santo dia é aquela renúncia ao pecado, aquele seguimento radical de Jesus e da prática, praticar de verdade a justiça e a caridade. Nós sabemos que não é um caminho fácil, mas é o único que conduz à vida eterna. O termo grego usado em algumas versões é esforçai-vos, e no grego quer dizer agonizeste, que tem a conotação de lutar, de uma luta frequente, de uma competição intensa. A salvação é a graça de Deus, mas ele vai exigir de nós a livre colaboração humana, um empenho ativo e constante com as obras da fé, a oração, os sacramentos e a caridade. Para sermos fiéis ao Evangelho até o fim, será necessária uma resposta responsável e obras da caridade, ou seja, uma fé que age pelo amor, sendo a porta estreita a exigência de uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Se nossa fé não gerar obras de amor e não fazer vivermos na caridade de Deus, Jesus nos fala como vai ser, irmãos. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Aqueles que acompanham o canal aqui, irmãos, sabem o quanto eu enfatizo e defendo a Igreja Católica, a igreja fundada por Cristo. No evangelho de hoje, alguém pergunta a Jesus: é verdade que poucos se salvam? E esse alguém faz essa pergunta de uma forma capciosa, pois muitos acreditavam que a salvação era só para os israelitas fiéis. E nós, como católicos, não podemos ser pretensiosos, irmãos, simplesmente porque estamos na Igreja de Cristo. Muito pelo contrário, estamos na Igreja de Cristo porque não conseguimos amar sozinhos. Não conseguimos viver sozinhos. Não conseguimos nos salvar sozinhos. Precisamos dele, precisamos do seu corpo, precisamos do seu sangue. Não é a igreja que precisa de nós precisamos da igreja. E a nossa missão como verdadeiros católicos é levar essa verdade para o máximo de pessoas possíveis, com um verdadeiro testemunho de amor, com uma vida verdadeiramente fundada em Cristo Jesus. Uma vida verdadeiramente imitando a vida de nosso Senhor. Por isso, irmãos, devemos orar para que o Espírito Santo interceda por nós em nossas imperfeições com gemidos inefáveis. Agonizemos, lutemos até o fim para entrar pela porta estreita e fazer o máximo de pessoas entenderem o que de fato é esta porta estreita. Para não sermos aqueles que batem à porta e o Senhor diz: Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.